que há além da morte. Charles Webster Leadbeater. Nossa atitude para com o espiritismo. Muito de comum. Alguns espíritas me têm dito: sempre supusemos que os teósofos atribuem todos os nossos fenômenos à ação de elementais, fadas, demônios ou algo dessa espécie. Não há tal nenhum teósofo conhecedor do assunto fez jamais tão insensata afirmação. O que eles dizem é que alguns desses fenômenos são realizados por entidades que não os desencarnados. Isto é certo. Parece-me que frequentemente tem havido má interpretação e justificada desconfiança entre teósofos e espíritas, até o ponto de certos jornais espíritas entre teósofos, até o ponto de certos jornais espíritas terem falado da teosofia em termos inconvenientes, e também em nosso campo tem havido quem tratasse o espiritismo com desprezo e ignorância. Mas é de esperar que, com um conhecimento maior de ambas as partes, outros têm a mesma tarefa na grande obra do futuro. Seria crassa insensatez contendermos se os teósofos e espíritas são mais afins entre si do que qualquer outra matiz de opinião. Pontos de coincidência. Ambos defendemos ardentemente a ideia fundamental de que o homem é um ser imortal em incessante evolução. Afirmamos que conforme seja a sua vida, assim será ele depois de deixar o corpo, pois este só lhe serve para adquirir experiências. Cremos na paternidade comum de Deus e na confraternização de todos os homens. Sustentamos que os bens e recompensas deste mundo são escórias em comparação com a gloriosa certeza da vida futura superior. Coloquemos-nos um diante do outro neste terreno comum e adiemos a consideração de nossos pontos de discrepância até introduzirmos no resto do mundo a crença nos pontos em que estamos de acordo. Seguramente esta é a política sábia, pois esses são os pontos de importância. Se nossa conduta pautar por eles, os demais nos acompanharão. Temos um magnífico sistema filosófico que nossos irmãos espíritas não querem dar-se ao trabalho de estudá-lo, porque haveremos de forçá-los? Pergunta. Talvez um dia sintam a necessidade desse sistema filosófico, o qual então estará ao dispor de seus estudos, se nós teósofos estamos certos de que periodicamente voltaremos a este mundo. Que nos importa se um grupo de nossos irmãos espíritas concordem conosco e outros não? Pergunta. Para que nós, a doutrina da reencarnação é bastante esclarecedora e confortadora, porque resolve problemas de outro modo insolúveis. Porém, se outros não partilham da mesma opinião, não é de nossa política impô-la. Sustentamos a ideia de continuação do progresso depois da morte, mediante sucessivas existências na Terra após passar por planos superiores, ao passo que o espírito em geral prefere a ideia de ascendermos logo às esferas mais elevadas. Se ambos concordamos na teoria da evolução, empreguemos o melhor de nossa vida e nossa autopreparação para a outra, que desta forma obteremos êxito e uns e outros seremos razoáveis quanto ao nosso futuro encontro. Quando todos vivermos fazendo o máximo possível no aperfeiçoamento desta vida sempre em progresso, não nos sobrará tempo para querelarmos quanto ao lugar onde iremos vivê-la. A pouca valia das observações de inexperientes. Nada temos a objetar contra os fenômenos espíritas, não duvidamos de sua autenticidade e bem sabemos quão valiosos têm sido eles para demonstrar aos céticos a realidade da vida ultrafísica. Há indivíduos que nos parecem constitucionalmente incapazes de se aproveitarem das experiências alheias e por isso tem que ver e tocar todas as coisas por si mesmo, mas não se apercebem que, embora vejam de pouca valia, serão suas observações inexperientes. Sobre este particular, assim se externou o Sr. Fullerton. Para que as observações se revistam de algum valor, devem basear-se em longa e rigorosa disciplina mental. É pelas experiências reiteradas que nos precavemos contra erros naturais e aprendemos a discernir e classificar fatos e ilusões. Se isto se aplica ao plano físico, com muito mais razão se exige no mundo astral, onde
os fenômenos são tão diferentes, as condições tão diversificadas e os equívocos tão multiformes. Quem supuser que suas observações arbitrárias e de primeira vista do conteúdo e fatos do mundo astral os determinarão melhor do que a treinada faculdade de antigos e experimentados estudantes, julga-se em realidade uma exceção à lei universal superior aos demais e dotado de uma natureza privilegiada, mas que é isto senão uma forma de vaidade, um caso de estranha ilusão sobre o valor pessoal, que a menor análise na natureza humana poderia ter curado? Pergunta. Assemelha-se à suposição de que sua primeira introdução num continente desconhecido, sem ser naturalista, físico ou botânico, seria de resultados mais concludentes do que as laboriosas investigações de cientistas há muito familiarizados com essa região e mutuamente comparando suas pesquisas. Provas da Teosofia, página 7. Se alguém incapaz de se basear numa convicção intelectual quer ver por si mesmo e por todos os meios, assistir às sessões espíritas, que faça suas experiências como tantos outros fizeram as suas. Não é uma linha de conduta a aconselhar senão a um indivíduo desse tipo, pois, sob nosso ponto de vista, ela envolve sérios inconvenientes. O maior destes, de que o cético se riria, é o perigo de crer demais. É que se o cético tem determinação e perseverança, acabará se convencendo mais cedo ou mais tarde. E uma vez convencido, é bem possível que seu pêndulo oscile para o outro extremo e ele venha a crer demais em vez de menos. Pode passar a tomar prontamente como um evangelho todas as palavras dos desencarnados e como uma mensagem de inspiração divina todas as comunicações vindas do além. Também se arrisca a ser surpreendido por visitantes incômodos. É frequente ir às sessões espíritas em entidade das mais depravadas, sedentas de satisfazer à custa alheia suas baixas de obscenas paixões. Além destas, há os desencarnados loucos de pavor, que se agarram desesperadamente a toda e qualquer oportunidade para apanhar um corpo físico, retornar a qualquer preço e por qualquer meios retomar a vida inferior que perderam. Geralmente o guia protege o médium de tais influências e não permitirá que tal indivíduo se comunique, mas não pode impedi-lo de grudar-se a outros assistentes e acompanhá-los até suas casas. O cético talvez se julgue invulnerável, insensível, no que ele pode se sentir decepcionado um dia. Porém, mesmo que seja tal, desejaria ele correr o risco de voltar para casa carregando alguma dessas influências para sua esposa ou filha? Pergunta. Sem dúvida, reconheço ser sido apenas uma possibilidade, pois pode um homem assistir a 20 sessões sem nada lhe acontecer. Todavia, são coisas estas que já têm sucedido e ainda sucedem. Frequentemente tem recorrido a mim pessoas à beira da insanidade mental devido a perseguições astrais e em muitos casos foi numa sessão espírita que encontraram o seu acompanhante espectral. O forte pode resistir, mas como sabe alguém se ele é forte se ainda não o experimentou? Pergunta. Resolução necessária. No entanto, quando alguém ocorra esta infelicidade e se sinta perseguido ou obsedado, só lhe resta uma coisa a fazer: é oferecer contra isso firme e deliberada resistência mental, que compreende ser a vontade humana mais forte do que qualquer má influência, que é senhor de sua individualidade e tem direito ao uso de seus próprios órgãos, bem como de escolher suas companhias astrais, bem quanto as físicas. Reafirme ele este direito persistentemente e se sairá bem. Que grave resolutamente no coração o sensato conselho dado pela senhorita Freire em seu ensaio de pesquisas psíquicas. Se você se sente obsedado, se a prancheta pragueja, se as pancadas da mesa dão mensagens enganosas e você cai em transe em ocasiões inconvenientes, alige isto da mente. Distrai-se com uma bicicleta, ou aprenda hebraico, ou dê um passeio, ou capinhe o jardim. Se você está são, pode fazer o que lhe apraz com a sua mente. Se não pode, consulte o ambulatório de Kohlenrath. Falta de autodomínio é pecado ou doença. Possibilidades de mistificações. Há ainda a possibilidade de mistificação, não tanto da parte do médium ou de algum outro no plano físico,
como das entidades do além. Conheci muitos casos em que tais mistificações eram bem intencionadas, mas não deixavam de ser mistificações. Pode suceder que algum desencarnado imita um terceiro com a melhor das intenções, como, por exemplo, confortar sobreviventes, substituindo alguém não suficientemente despertos ou desconcertando em aproximar-se. Às vezes alguém substituirá outro que já passou para o mundo céu e, portanto, está fora do alcance da terra, a fim de que seus parentes não se sintam negligenciados ou abandonados. Em tais casos, não nos cabe censurá-lo. Sua iniciativa tanto pode ser certa como errada, mas esse é um assunto exclusivamente de sua própria consciência e não nos compete julgá-lo. Simplesmente estou anotando o fato da ocorrência de tais casos. Deve-se ter em mente que o homem que haja passado para o mundo celeste deixou atrás de si seu cadáver astral, já em estado de decomposição ou de cascão, segundo seja o tempo decorrido desde quando o abandonou. Utilizando e revitalizando será, evidentemente, o modo mais fácil de personificar o seu anterior possuidor, e por isso esse é o método geralmente adotado. Nem sequer é necessário que seja um ente humano a entidade comunicante. Um espírito elemental da natureza viva, as espécies se sentirá orgulhoso de ter a oportunidade de desempenhar o papel de um ser pertencente a uma evolução superior, e continuará afirmando a seus auditórios que ele se sentirá tão feliz enquanto gostarem de ouvi-lo. É geralmente desse tipo de entidade que usualmente se apresenta numa sessão espírita, como sendo Shakespeare ou Júlio César, como a Rainha Maria dos Escoceses ou George Washington. Às vezes também ocorre ser um ente de nível inferior, a quem agrada empavonar-se com plumas emprestadas e assim gozar, mesmo que seja fugazmente, o respeito tributado a um nome bem famoso. Também, se ele tem a dizer algo que considera útil e importante, calcula, e com muita razão, que os crédulos mortais lhe darão mais atenção se o assunto for atribuído a alguma pessoa eminente. Seus motivos são a miúdo justificáveis, embora nem sempre possamos aprovar seus métodos. São inúmeras as mistificações dessa espécie. É mesmo um dos fatos mais comuns que depararmos em nossas pesquisas. Há, por exemplo, um livro sobre espiritismo de autoria do juiz Edmonds, da Suprema Corte de Nova York, o qual consiste principalmente de comunicações atribuídas a Swedenborg e Bacon, com comentários esparsos de Washington e Carlos Magno. Mas ali não nos parece estarem esses grandes personagens à altura de sua reputação histórica, e seus comentários pouco diferem da vulgaridade das comunicações recebidas em transe, ao passo que muitos de seus informes são, sem a menor dúvida, obtusos e inexatos. Outro exemplo interessante é a lista de assinaturas acrescidas ao preâmbulo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que são as seguintes: João, o Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Intriga-nos saber quem se esconde atrás dos místicos, etc, etc. E se os demais nomes não seriam todos os que o espírito comunicante pudesse imaginar no momento. Todas estas pretensões extravagantes são tão evidentemente ridículas que facilmente se percebe, mas já não é tão fácil assim quando o personagem simulado é do tipo comum. É de tipo comum, por isso, a não ser que o observador seja um clarividente experimentado numa sessão espírita, ele não pode de pronto dizer o que vê, por mais que se gabe discernir com perfeição. Seja-me permitido citar mais uma vez o que há anos escrevi no livro Plano Astral, página 108. Frequentemente, é o espírito manifestante exatamente aquilo que ele se declara, mas é também frequente não ser nada daquilo, e o assistente comum não dispõe absolutamente de meios para distinguir o verdadeiro do falso. Por outro lado, a extensão do recurso do plano astral que a entidade tem a seu dispor para enxergar uma pessoa do plano físico é tão vasta que nenhuma confiança se pode depositar, mesmo do que se afigure a prova mais convincente. Se o manifestante se apresenta como um irmão há muito tempo perdido de alguém,
este não pode ter nenhuma certeza da exatidão dessa apresentação. Se o manifestante lhe conta algum fato conhecido só dele e de seu irmão, continuará não convencido. Pode saber que o comunicante poderia ter lido a informação em sua própria mente ou na luz astral circundante. Mesmo que o manifestante avance mais e lhe conte algo ligado a seu irmão, mas ignorado por ele, que depois o constata, ainda subsiste a dúvida, pois compreende que mesmo isso poderia ter sido lido nos arquivos astrais, que o comunicante vê seja apenas a sombra ou despojo de seu irmão, cuja memória possui, porém, sem ser o mesmo. Não se trata nem por sonho negar que em sessões espírita haja sido feitas importantes comunicações por entidades em que tais casos foram precisas em identificar-se. O que se afirma é que a um indivíduo comum que visite uma sessão espírita é inteiramente impossível e está absolutamente certo de não estar sendo cruelmente ludibriado por dezenas de maneiras diferentes. Sim, outros sei, outros sim. Que se trata de possibilidades apenas e que na maioria dos casos o desencarnado declina seu nome honestamente. Não bastante, persistem as possibilidades que a miúde se concretizam em realidades. Prejuízo ao médium. Outro ponto são os prejuízos maiores ou menores causados ao médium. Consistem apenas na extrema prostração física a que já me referi, que conduz às vezes a um colapso nervoso e outros ao uso excessivo de estimulantes para evitar o colapso, mas também em danos morais. Cabe-me protestar aqui, sobretudo contra tipo comum de sessões pagas a tanto por pessoa. Essa prática coloca o infeliz médium numa posição sobremodo falsa e expõe-no a tentações a que ninguém deveria intencionalmente expor-se. Quem quer que tenha conhecimento suficiente desses fenômenos sabe quão flutuantes são e como depende de muitas causas, das quais só conhece umas poucas e que, portanto, pode verificar-se como não. Tal é a experiência de todo investigador. A senhorita Gordrich Freer corrobora no prefácio dos seus ensaios de pesquisa psíquica, página 4. Tanto quanto sei, não é possível dominar os fenômenos psíquicos, qualquer que seja sua origem. Aquele que comanda o serviço dos anjos e dos homens envia seus mensageiros, mas não, penso eu, para produzir fenômenos de duendes. De quando em vez é lícito levantar-se o véu do futuro, mas não, digamos, ao estilo das licitações de um guinéu na bolsa de valores, que nós é possível transcender momentaneamente o tempo e espaço, condições temporárias de nossa mortalidade. Não nutro a menor dúvida, mas tais fenômenos escapam ao nosso capricho e às ocorrências corriqueiras, nem podem ser apressadamente admitidos. Ora, se o médium se encontra na situação de haver sido pago antecipadamente por sua produção e ocorre esta lhe falhar, que lhe resta fazer para satisfazer as pessoas que se acham sentadas ao seu redor à espera de retribuição de seu dinheiro? Pergunta. É tão fácil enganá-las, elas se prestam prontamente a isto. A miúde basta simplesmente deixá-las enganar-se a si mesmas. Não é decente colocar-se alguém nessa situação. Neste caso, se o médium às vezes cai em trapaças, não é certamente apenas ele o merecedor de censuras. Prejuízo ao desencarnado. Subsiste ainda a questão da possibilidade de se prejudicar o desencarnado. Já admiti que às vezes os desencarnados desejam comunicar-se a fim de se libertarem de uma preocupação qualquer. E se este é o caso, convém que eles tenham a oportunidade de fazê-lo, mas estes casos são relativamente raros. Se os mortos precisarem de nós, eles nos procurarão abordar. Mas, invariavelmente, nos compete deixar que a iniciativa parta deles. Jamais devemos procurar atraí-los. Talvez se possa objetar. Mas não é natural que uma mãe deseje rever seu filhinho já falecido? Pergunta. O mais natural seria a mãe ser tão altruísta que primeiro cogitasse do que seria melhor para o seu filhinho e não para os seus anseios pessoais. Em muitos casos, a comunicação com o plano físico pouco prejuízo acarreta ao morto durante suas primeiras fases da vida astral. Cabe, no entanto, lembrar-nos sempre de que de todo modo, isto intensifica e prolonga sua estada nos níveis inferiores astrais, criando-lhe o vício de permanecer intimamente ligado à vida terrena, lugar e utilidade do espiritismo. Contudo, forçoso
reconhecer que o espiritismo tem seu lugar e utilidade incalculável tem sido seu valor há muitos milhares de seres humanos. Tanto a Igreja Católica como o Exército da Salvação são ramificações do cristianismo. No entanto, cada qual atrai pessoas de tipo largamente diferentes, e as que se inclinam para uma dessas ramificações é porque, naturalmente, não se adaptariam à outra. Cada um tem, assim, o seu lugar e sua utilidade para a expansão da ideia da cristandade. Pela mesma analogia, se deduz que a teosofia e o espiritismo têm a sua clientela própria. Os que estudam a filosofia lhe oferecemos, que nós lhes oferecemos, se satisfariam com as prédicas em transe e os fenômenos constantemente repetidos de sessões espíritas. Os que desejam tais fenômenos ou estão ansiosos pelo que o bom ancião Dr. Lee costumava chamar de sermão recheado, nunca se sentirão felizes conosco, ao passo que no espiritismo acharão exatamente o que desejam. Entre os espiritistas, como entre os camponeses de qualquer corporação, há diferentes tipos. Há os que se interessam principalmente pelas prédicas em transe, fazendo disto a sua religião. Recebe suas mensagens dominicais, condimentadas por uma leitura clara e evidente do ambiente, tal como os mortais que, ao contrário, procuram uma igreja ou conferência teosófica. Depois há os animados por interesses puramente pessoais, cuja única preocupação em torno do assunto é desejo particular e íntimo de ver seus parentes mortos. Há outros tipos que honesta e altruisticamente se entregam à tarefa de ajudar e soerguer os mortos degradados, atrasados e ignorantes, e sem dúvida esses prestam enormes benefícios a essa classe de náufragos. Outros que estão deveras sedentos para aprender e compreender cientificamente os fatos da vida superior. Estes, conquanto intensamente satisfeitos e interessados por algum tempo, geralmente sentem haver atingido ali um ponto final de suas aspirações, e neste caso talvez se possa fazer algo por eles na teosofia. Constantemente se ouve a pergunta: por que é que estes mortos que retornam a nós com o conhecimento de um plano superior não nos ensinam a doutrina da reencarnação? Pergunta. A resposta é muito simples. Antes de tudo, alguns deles a ensinam. Todos os espíritos da escola francesa de Allan Kardec professam esta doutrina em vida e, consequentemente, quando retornam depois da morte, continuam a repeti-la. Por outro lado, os desencarnados na Inglaterra e nos Estados Unidos, que retornam geralmente dizem a respeito, que geralmente nada dizem a respeito, pois agora, como antes na Terra, nada sabem sobre esse assunto. Como já pus em capítulo anterior, é a alma no corpo causal que passa de vida em vida e via de regra no plano astral, ela não possui maiores conhecimentos ou recordações da existência mais ampla do que os que possui no plano físico. Assim a alma só repete o que conheceu na Terra, a não ser que tenha a felicidade de encontrar alguém que possa ensinar-lhe algo desta grande verdade, como por exemplo um oriental ou um teosofista. Ademais, mesmo no espiritismo aparece eventualmente provas da reencarnação, como as citadas no livro de Cláudio, de autoria de L. Kewell Bamber, publicado em 1918, em que o jovem oficial inglês que se comunica no plano astral dedica um capítulo à descrição desse assunto. Naturalmente como de hábito, do tipo de reencarnação rápida de que o Sr. Gabriel Delany coligiu numerosos exemplos na conferência que há anos proferiu numa das sociedades espíritas. Exemplo deste é o caso curioso, adiante, extraído das páginas do Pensador Progressista de 13 de dezembro de 1902, aparece sob a forma de carta dirigida ao editor, assinada com as iniciais SO e datada algo vagamente do Novo México. História de uma reencarnação. Ofereço minha experiência pessoal como um fato em si, não como um apoio a qualquer teoria. Quando me ocorreu essa experiência há 28 anos, eu não sabia absolutamente nada de mediunidade e que me lembre, nunca ouvira proferir a palavra reencarnação. Tinha então 16 anos de idade e um de casada. Ao perceber que ia tornar-me mãe, comecei a sentir vagamente a presença quase constante de uma personalidade invisível, aparentemente uma mulher bem mais idosa do que eu. Esta presença se tornou cada vez mais forte. No terceiro mês após a primeira presença, comecei a receber, por impressão, longas mensagens dela. Manifestava excessivo zelo por minha saúde e bem-estar. E com o decorrer do tempo, sua voz se me fez audível e eu me deleitava em muitas horas de conversação com ela. Declinou o seu nome e nacionalidade, com muitos pormenores de sua história pessoal. Parecia ansiosa de que eu conhecesse e amasse sua pessoa, segundo sua expressão, e fazia esforço contínuo para se tornar visível e conseguiu, por fim,
Passou então a ser-me uma excelente companhia, como se estivesse revestido de carne e osso. Bastavam simplesmente cerrar minhas cortinas, mantendo o cômodo à meia luz para tê-la manifestantemente visível e audível. 2 ou 3 semanas antes do nascimento do bebê, ela me declarou que o verdadeiro motivo de sua presença era sua intenção de se reencarnar de novo, no novo corpo prestes a nascer, a fim de ultimar uma experiência terrena prematuramente terminada. Confesso que nada entendi do que quis dizer e fiquei deveras preocupada. Na véspera do parto, vi pela última vez a minha companheira, que me apareceu dizendo: chegou nossa hora, seja valorosa e tudo nos sairá bem. No dia seguinte, tive uma menina que em verdade era uma perfeita miniatura de minha companheira espiritual. Tanto que ao vê-la pela primeira vez, todos exclamavam: não parece uma recém-nascida, parece ter uns 20 anos. Anos depois, grande foi minha surpresa ao ler um livro muito antigo, a biografia da mulher cujo nome antecedentes me dera como seus a entidade amiga, exceto alguns pormenores pessoais que ninguém mais conhecia, mas guardei silêncio total acerca de tudo o que se havia passado, pois compreendi que jovem como era, os outros poderiam fazer um juízo estranho de minha pessoa. Quando minha filha havia completado 15 anos, o nome de minha amiga espiritual foi pronunciado casualmente e pela primeira vez em sua presença. Ela se voltou bruscamente para mim, encarou muito surpresa e disse: mamãe, era por esse nome que papai me chamava? Perguntou. O pai falecera quando ela contava apenas 1 ano. E respondi-lhe: não, querida, nunca te chamamos assim. E ela me replicou: pois eu estou certa de que alguém num lugar qualquer me chamava por esse nome. Para concluir, acrescentarei que o caráter de minha filha se assemelha muito ao histórico caráter da mulher cujo espírito me disse se reencarnaria na nova forma. Estes são fatos meus, dos quais não sei dar explicação alguma. Se enquadram a alguma teoria, tanto melhor para essa teoria. É comum as teorias necessitarem de certos fatos para se robustecerem, mas os fatos independem de teorias e podem sustentar-se em seus próprios pés. Madame de Esperance, que sob tantos aspectos parece ter ultrapassado a maioria dos médios, denota haver aprendido de uma ampla de suas amigas desencarnadas, não só a doutrina da reencarnação, mas também outros ensinamentos teosóficos expostos em sua obra, O País das Sombras, que isso é um incidente mais empolgante em sua obra, tão interessante, seja a ocasião em que a autora deixa o seu corpo físico e tem uma notável visão simbólica de sua vida. Numa dessas experiências, seus olhos se abrem às leis de causa e efeito, da evolução e reencarnação, e a percepção absoluta da unidade fundamental de todos os seres, por pálida e imperfeitamente que a expressem. A lei de causa e efeito está implícita na explicação que lhe deu sua amiga espiritual sobre a senda da vida. Este é o caminho aberto por você, não conte com nenhum outro. Ela aprendeu a lei da evolução ao lhe mostrar ser a mesma vida que, fluindo ciclicamente de forma em forma, habita nas rochas, na areia, no mar, em cada talo vegetal, em cada árvore e flor, em todas as formas da existência animal e culmina na inteligência e percepção do homem. Quanto à reencarnação, eis os seus comentários à página 376. Pude constatar o fato de que o espírito, ao incorporar-se à primeira forma humana, não atinge nessa forma o máximo de perfeição terrena, pois existem muitos graus evolutivos de seres humanos. No estado selvagem, a vida amplia as suas experiências, depara com um novo campo para sua educação, que, se bem o aproveita, dá um passo adiante, e assim, de passo em passo, o espírito avança e evolui sempre. Uma marcha progressiva e expansiva, sendo a decadência das formas que ele emprega a única prova de que elas cumpriram sua missão e satisfizeram o objetivo para o qual foram criadas. Elas retornam aos seus elementos originais para de novo serem repetidamente utilizadas como instrumentos pelos quais o espírito pode manifestar-se e conseguir o aperfeiçoamento que visa. Conclusão.
Tentei descrever a vida do outro lado da morte tal qual ela é. E segundo, a observam aqueles que participando dela, como fazemos todas as noites durante nossas existências terrenas. Desenvolver assim o poder de se recordar nitidamente do que viram e fizeram, de tal sorte que lhes tornou tão familiar, simples e plena, que faz parte integrante de sua vida diária. Além disso, reuni de numerosas fontes grande número de casos ilustrativos, uma vasta soma de testemunhos coincidentes na demonstração de que meu relato não é fruto de um sonho ou alucinação, mas uma autêntica exposição de fatos comumente experimentados. Para os que podem aceitá-lo, automaticamente se erradicará e desaparecerá deles todo o temor, a morte e toda a aflição pelos chamados mortos. Contudo, tão forte e arraigado é o hábito de chamarmos os mortos, implantando em nós pelo infundado sentimento hereditário da separação, que mesmo aqueles que alcançaram a verdade e aceitam tudo o que aqui se escreve, podem às vezes ser tangidos por sua influência e entregar-se à velha e nociva atitude de desespero, anseios e infundável tristeza. Tão penoso é isto, tão nefasto, tanto para os vivos como para os mortos, que senti ser meu dever encerrar este livro com um apelo final e urgente aos meus leitores, para que de uma vez e para sempre se sobreponham à possibilidade de tais deslizes. Firmem-se decididamente na luz divina e jamais permitam, seja ela por um momento sequer obscurecida pelos nevoeiros muito humanos da dúvida ou temores. Assim, aqueles cujo céu se escureceu por haver deixado esse mundo profundamente estremecido, eu desejaria endereçar as palavras seguintes. Um apelo caloroso: irmão, a morte vos arrebatou um ente por vós amado com dedicação, e que o vosso coração talvez representasse o mundo inteiro. Por isso o mundo vos parece vazio e a vida sem valor. Sentis que a alegria fugiu de vós para sempre, a existência se vos afigura uma melancolia sem esperanças, expressão da saudade dolorosa sentida pelo aperto de uma mão querida e pelo ressoar da voz de alguém que não vedes mais e entretanto continua a existir. Somente de vós mesmo vos lembrais e da perda insuportável, mas resta ainda outra tormenta. A incerteza quanto às atuais condições do vosso morto querido agrava o vosso desconsolo. Sentis que ele se foi, mas não sabeis para onde. Nutris a esperança de que esteja bem, mas ao erguerdes o olhar, encontrai tudo vazio. E se o chamais, não ouvis nenhuma resposta. Por isso, o desespero e a dúvida se apoderam de vós, e formam uma nuvem que vos esconde o sol, que todavia nunca desaparece. Naturalismo é o vosso pesar. Compreendendo perfeitamente que isto escrevo, e meu coração se transborda de simpatia por todos aqueles que, como vós, estão cheios de aflição. Espero, porém, que me seja dado fazer alguma coisa mais do que simplesmente simpatizar. Seja-me permitido trazer-vos auxílio e alívio, já prestados a milhares de pessoas que se viram em idênticas condições. Porque não seria de auxílio e alívio também a vós? Pergunta. Podereis perguntar: como poderei ter esperança de auxílio para mim? Pergunta. A esperança de auxílio para vós, porque o vosso desgosto se funda numa compreensão errônea, afligi-vos por uma coisa que em realidade não existe nem ocorreu. Quando bem compreenderdes os fatos, deixarei de vos atormentar. Respondereis: minha perda é um fato, como podereis auxiliar-me, se não me restituirdes um morto querido? Pergunta. Compreendo bem o vosso sentimento, mas atentai-me um pouco e procurai compreender três grandes proposições que vos quero formular. Primeiro, em linhas gerais, depois em detalhes mais convincentes. Primeiro, vossa perda é um fato evidente, apesar de vosso ponto de vista. Desejo antepor-vos outro ponto de vista. Vossos sofrimentos resultam de uma grande ilusão, a ignorância das leis da natureza. Deixai-me conduzir-vos pelo caminho do conhecimento, explicando-vos algumas verdades singelas que podereis depois estudar mais tarde, mais à vontade. 2. Não necessitais deixar-vos dominar por qualquer inquietação ou incerteza em relação às condições do vosso morto querido, pois não constitui mais mistério a vida depois da morte. O mundo de além-túmulo existe sob as mesmas condições naturais que este onde vivemos e tem sido explorado com precisão científica. 3. Não vos aflijais, pois vossas aflições afetam e prejudicam o vosso morto querido. Quando puderdes abrir vossa mente à verdade,
não mais o chorais. Antes de vos ser possível compreender a situação de vosso amigo, é mista que chegueis a conhecer a vossa. Procurai compreender que sois um ser imortal, pois serdes em essência divino, isto é, uma centelha de fogo do próprio Deus. Viveste já durante eternidades antes de usar de essa vestimenta que agora chama vosso corpo, e vivereis ainda durante eternidades depois do vosso corpo se desfazer em pó. Deus fez um homem para ser uma imagem de sua própria eternidade. Não se trata aqui de um enigma ou crença piedosa, é um fato científico definido, suscetível de prova, como podereis depender da literatura sobre o assunto, se vos derdes o trabalho de lê-la. O que se vos parece nossa vida é, na verdade, somente um dia de vossa verdadeira vida, como alma, e o mesmo ocorre com o vosso morto querido. Portanto, ele não está morto, apenas abandonou o corpo físico. Não deveis, pois, imaginar vosso ente querido como um mero sopro sem vida, ou que seja agora menos que antes, conforme já disse São Paulo. Existe um corpo natural e existe um corpo espiritual. Esta declaração é interpretada erroneamente pelos homens, que julgam tratar-se de corpos que se sucedem um ao outro quando são coexistentes. Leitor, tendes não só um corpo natural, o físico que podereis ver, e outro corpo interior que não enxergais, e que é aquele que o apóstolo chamava vosso corpo espiritual. Se simbolizarmos o corpo físico por um sobretudo, poderemos considerar o corpo espiritual como representado pela roupa que o sobretudo encobre. Se esta ideia vos estiver agora bem clara, poderemos dar um passo além. Não é só por ocasião da chamada morte que vos despides do sobretudo da matéria densa. Cada noite em que dorme, o tirais por algumas horas e vagais mundo afora, revestido de vosso corpo espiritual, que é invisível neste mundo denso, mas claramente perceptível aos amigos que estiveram, ao mesmo tempo, usando corpos espirituais semelhantes. Porque cada corpo vê unicamente os demais corpos que estejam em seu mesmo nível, isto é, vosso corpo físico só enxerga outros corpos físicos, e vosso corpo espiritual só vê outros corpos espirituais. Quando vestis de novo sobretudo, isto é, quando voltais ao vosso corpo denso e vos despertais neste mundo inferior, há ocasiões em que vos lembrais, embora de maneira confusa, do que viste enquanto estiveste em outra parte. E então dizeis ter sido um sonho vívido. O sonho pode, portanto, ser descrito como uma espécie de morte temporária. A única diferença está em que não vos separais de vosso sobretudo, de modo tão completo que vos impeça de vesti-lo de novo. Concluí-se que quando dormis ficais em condições idênticas àquelas em que se acha agora o vosso querido morto. Passarás a explicar então essas condições. Muitas são as teorias que circulam sobre a vida após a morte, porque quase todas se baseiam em interpretações errôneas de escrituras antigas. Houve época em que o terrível dogma da condenação eterna era quase universalmente aceito na Europa. Mas atualmente, só acreditam nele as pessoas totalmente ignorantes. Baseava-se na tradução errada de certas palavras atribuídas a Cristo e foi mantido pelos monges da Idade Média como espantalho apropriado a induzir pelo terror as massas ignorantes a procederem bem. À medida que o mundo foi progredindo em civilização, começou-se a perceber que este dogma não só era blasfematório, como também ridículo. Por isso os hermeneutas modernos o substituíram por sugestões algo mais salutares, porém geralmente vagas e muito aquém da simplicidade da verdade. Todas as igrejas tornaram suas doutrinas complicadas por terem insistido em fundamentar suas crenças no dogma absurdo e falais de uma divindade cruel, iracunda e desejosa de castigar o seu povo. Esta concepção terrífica foi importada do judaísmo primitivo, ao invés de se adotar o ensinamento do Cristo de que Deus é um Pai cheio de amor. Os que compreendem o fato capital de ser Deus o amor e que seu universo é dirigido por leis sábias eternas, começaram a perceber que essas leis não de ser observadas tanto no mundo do além-túmulo como no aquém, mas essas crenças são ainda vagas, falam de um céu distante, de um dia de juízo num futuro remoto.
porém pouco nos informam sobre o que acontece aqui e agora. Os que ensinam nem sequer pretendem ter qualquer experiência pessoal nas condições post-mortem. Falam-nos de um conhecimento próprio mais do que ouviram de outros. Como poderá isto nos satisfazer? Pergunta. A verdade é que já se foram os dias da crença cega. Estamos na era do conhecimento científico e não mais podemos aceitar ideias divorciadas da razão e do bom senso. Não existem motivos para que métodos científicos não possam ser aplicados e elucidados. Aplicados à elucidação de problemas cuja solução em tempos idos eram delegados à religião. Com efeito, tais métodos têm sido aplicados pela Sociedade Teosófica e pela Sociedade de Pesquisa Psíquica. É o resultado de tais investigações feitas em base científica que procurei submeter à vossa apreciação. Ao considerarmos a vida levada pelos mortos, vemos que há ali muitas e profundas variações, mas quando menos é quase sempre mais feliz do que a vida terrena, conforme rezam antigas escrituras. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e não os tocará o tormento da morte. Aos ignorantes parece que morreram e que foi um infortúnio de sua partida deste mundo e um extermínio total e seu afastamento de nós, mas eles permanecem em paz. Libertemo-nos de teorias antiquadas. Os mortos não saltam subitamente para um céu impossível, nem se precipitam num inferno ainda mais impossível. Em verdade, não existe nenhum inferno no antigo e iníquo sentido do vocábulo. Não há absolutamente nenhum inferno, não ser aquele que o próprio homem forja para si. Tratar de compreender nitidamente que a morte não produz nenhuma diferença do homem. Ela não se transforma de um momento para o outro num grande santo ou anjo, nem entra repentinamente na posse de toda a sabedoria dos tempos. No dia seguinte ao da morte é exatamente o mesmo homem de antes, com as mesmas emoções e mesma disposição mental, o mesmo desenvolvimento intelectual. A única diferença que apresenta é haver perdido o corpo físico. No mundo espiritual não há mais necessidade de dinheiro, alimento e abrigo, pois sua glória e beleza são franqueados a todos os seus habitantes, independente do dinheiro ou de qualquer outra retribuição. Na matéria rara efeito desse mundo, o homem se transporta em seu corpo espiritual de um lado para o outro, segundo a sua vontade. Que aprecie as belas paisagens das florestas, do mar e do céu, poderá visitar livremente os pontos mais pitorescos da terra. Quem admire a arte poderá dedicar todo o seu tempo à contemplação das obras-primas dos maiores gênios. Quem ama a música poderá participar de qualquer das principais orquestras do mundo ou deleitar-se ouvindo os mais destacados artistas ou com a espontânea ajuda dos grandes anjos da música. Poderá executar áreas jamais ouvidas na terra. Qualquer que tenha sido sua predileção ou passatempo na terra, o homem tem agora plena liberdade para entregar-se inteiro e intensamente ao seu gozo, desde que seja intelectual ou de elevadas emoções, e não depende de posse de um corpo físico. Resulta, pois, daí que todos os homens sensatos e corretos serão, depois da morte, infinitamente mais felizes do que antes, por disporão de tempo suficiente, não só para recrear nobremente o espírito, como também para progredir real e satisfatoriamente nos conhecimentos que mais lhe interessam. Mas não haverá naquele mundo nenhum infeliz? Pergunta. Ah, sim, porque a vida ali é uma continuação da vida terrena. E o homem é a todos os respeitos o mesmo que antes de deixar o seu corpo físico. Se os seus prazeres na terra foram baixos e vis não encontrar naquele mundo mesmo de satisfazer seus desejos, o bêbado sofrerá uma sede implacável por não possuir mais o corpo físico para mitigá-la. O guloso sentirá falta dos prazeres da mesa. O avarento não mais terá o ouro para acumular. Quem na terra cedeu às paixões indignas sentir-lhe-á corroendo a sua vitalidade. O sensual continuará a fremir, aguilhoado por desejos que não mais poderão ser saciados. O ciumento será ainda atormentado por seus ciúmes, e tanto mais quanto poderá interferir nos atos do objeto de seus desejos. Indubitavelmente muitos sofrerão os homens nessas condições, porém tão somente aqueles cujas inclinações e paixões foram de natureza física vil. Mesmo esses têm a sorte absolutamente dependente de sua vontade. Basta diminuir tais inclinações mais para imediatamente se sentir libertos do sofrimento que delas deriva. Lembrai-vos sempre de que isto é
de que isto não é uma punição, mas a consequência natural de uma causa definida. Bastará remover a causa para cessar o efeito. Se não imediatamente, pelo menos tão depressa se tem esgotado a energia causal. Perguntar-se-á, e os mortos nos enxergarão? Pergunta. Ouvirão o que dissemos? Pergunta. Sem dúvida que ele nos vê, no sentido de que estão sempre conscientes de nossa presença e sabemos se somos felizes ou miseráveis. Mas não ouvem nossas palavras, não têm consciência detalhada de nossas ações físicas. Um momento de reflexão nos demonstrará os limites do seu poder visual. Os mortos vivem no que chamamos o corpo espiritual. É um corpo existente em nós mesmos e cuja aparência é um exato duplicado do corpo físico. Mas durante nossa vigília, nossa consciência se focaliza somente no último. Já tivemos a oportunidade de dizer que, no mesmo modo que a matéria física afeta apenas o corpo físico, assim também a matéria espiritual é perceptível apenas pelo corpo espiritual. Portanto, o que os mortos podem ver de nós é tão só o nosso corpo espiritual, e eles não sentem a menor dificuldade em reconhecê-lo. Quando nos achamos no chamado estado de sono, nossa consciência emprega o corpo espiritual, e assim, para os mortos, nós acharemos acordados. Mas quando transferir nossa consciência para o corpo físico, parecerá aos mortos que estamos dormindo, porque, embora nos vejam ainda, não lhes prestaremos atenção, nem poderemos comunicar-nos com eles. Quando um amigo vivo adormece, estamos cientes de sua presença, mas então não poderemos comunicar-nos com ele, a não ser que acordemos. Tal é precisamente para os mortos a situação do homem vivo, enquanto a sua consciência de vigília física. Por não podermos geralmente recordar-nos quando acordamos de que vimos durante o sono, ficamos na ilusão de termos perdido os nossos queridos mortos. Mas para eles a única diferença é que estamos em sua companhia durante a noite, afastados deles durante o dia, ao passo que era exatamente o contrário quando se achavam conosco na terra. Toda a vida está em evolução, porque a evolução é a lei de Deus, e o homem se aperfeiçoa lenta e continuamente, como tudo mais. O que comumente se chama a vida do homem não passa em realidade de apenas um dia em sua existência verdadeira e mais extensa. Em sua vida cotidiana, o homem se levanta todas as manhãs, veste-se e sai para o trabalho, e quando chegar à noite, despede-se para descansar e tornar a levantar-se de manhã, na manhã seguinte, a fim de retornar ao trabalho no ponto em que o deixou. Igualmente, ao iniciar a existência física, ele veste o corpo físico, e uma vez terminado o período de trabalho, esse corpo se desfaz na chamada morte, e o segundo possuidor passa ao estado de mais sossego e descanso acima descrito. Terminado o período de descanso, mais uma vez o homem toma a vestimenta corporal e segue adiante, para começar um novo dia na vida física, recentando sua evolução ao ponto onde houver deixado. E essa longa peregrinação dura até atingir ele o grau de divindade que Deus lhe assinalou. Um dos mais tristes casos de perda, aparentemente, é quando uma criança deixa esse plano físico e seus pais ficam a completar o seu lugar vazio e sentindo imensa falta de sua tagarelice querida. O que acontece depois às crianças nesse novo e estranho mundo espiritual? Pergunta. Se todos os que ali ingressam são as crianças, provavelmente os seres mais felizes e os que mais depressa se sentem em sua própria casa. Lembrai-vos de que elas não perderam de fato seus pais, irmãos e companheiros. E os que mais amam, mais os têm para brincar durante a chamada noite, ao invés de durante o dia, como anteriormente. E assim não sentem perda nem separação alguma. Durante o nosso dia nunca permanecem sozinhos, porque lá, como aqui, as crianças se reúnem, se divertem juntas e brincam em parques infantis de raras delícias. Sabemos quanto goza uma criança na terra fingindo-se ser este ou aquele personagem histórico, representando os papéis principais em todos os tipos de contos e lendas de aventuras maravilhosas. Na matéria mais sutil daquele mundo superior, os pensamentos tomam forma visíveis, e assim a criança que se imagina determinado herói toma de pronto a aparência real desse herói. Se deseja um castelo encantado, os seus pensamentos podem construí-lo de pronto. Se deseja um exército para comandar, logo que surge o exército.
é destarte entre os mortos as hostes de crianças estão sempre plenamente felizes, gozando frequentemente uma incontida alegria. Se nos foi possível assimilar o que eu já disse, compreendereis agora que, conquanto seja natural sentirmos tristeza ante a morte de nosso parente, essa tristeza não deixa de ser um erro e um mal, e cabe-nos superá-la. Não há necessidade de lamentá-los, pois passaram para uma vida mais ampla e mais feliz. Se nos lamentarmos por causa de nossa separação imaginária deles, em primeiro lugar sofreremos por uma ilusão, já que na realidade eles não se acham separados de nós. Em segundo lugar, agimos egoisticamente, pois pensamos mais em nossa perda aparente do que no grande e real proveito deles. Devemos esforçar-nos por ser totalmente altruístas, como de fato deve ser todo amor. Devemos pensar neles e não em nós, não no que desejamos ou sentimos, porém exclusivamente no que é melhor para eles e de máximo auxílio para o seu progresso. Se nos entregarmos à tristeza e cederemos à aflição e depressão de nós próprios, lhes enviaremos uma nuvem pesada que escurecerá o seu céu. A própria afeição e simpatia por eles que eles nutrem por nós o expõe a essa influência deletéria. Podemos empregar a força que essa afeição nos dá para ajudá-los em vez de embaraçá-los, se apenas o quisermos, mas isso requer coragem e autossacrifício. Devemos esquecer-nos inteiramente de nós próprios se quisermos alimentar verdadeiro e afetuoso desejo de auxiliar o mais possível os mortos. Cada pensamento e sentimento nosso tem influência sobre eles. Cuidemos, pois, de nutrir apenas pensamentos elevados, inspirados no anelo de auxiliar e purificar. Se é também provável que os mortos sintam alguma aflição por nós, procuremos persistir na serenidade e em fazer que eles se convençam de não haver motivo algum para se inquietarem por nossa causa. Se durante sua vida física eles não tiveram a oportunidade de adquirir informações detalhadas e exatas sobre a vida póstuma, tratemos de conhecer e assimilar sem demora tais ensinamentos, para lhe transmitir em nossas conversações durante a noite. Desde que nossos pensamentos e sentimentos se refletem prontamente nos deles, esforcemos-nos para que tais pensamentos e sentimentos sejam sempre os mais elevados e encorajadores. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se a praticardes. São João 13,17. Não devemos apenas abster-nos de lamentar, porém ir mais além. Devemos desenvolver dentro de nós mesmo a alegria construtiva. É dever de todo homem ser feliz, para que possa irradiar a felicidade para os outros. E isso se aplica muito especialmente àqueles que tenham amigos recentemente partidos para uma vida superior. O melhor antídoto para a tristeza é o trabalho ativo pelos demais. E esse é também o caminho mais seguro para a paz e a alegria. Podemos incutir essas grandes verdades em nossos amigos, se ainda não a conhecem. Pois as oportunidades de trabalho útil são muito maiores no mundo astral do que no físico. Entre as vastas legiões, os chamados mortos, existem muitos que são confundidos pelo seu ambiente circundante. Muitos que, por ensinamentos religiosos errôneos recebidos na terra, se acham num estado de penosa incerteza e mesmo agudo terror. Muitos que se infligem sofrimentos desnecessários, perpetuando desejos e paixões terrenas na vida superior, em que não há limites para eles. Que ocupação mais nobre e ditosa do que a de auxiliar estas pobres almas a ascender das trevas para a luz e a aliviar seus sofrimentos e explicar-lhes as coisas que as fustigam e a guiar seus passos para o caminho da paz. Pergunta: nossos amigos recém-chegados podemos introduzir nos esplêndidos grupos de auxiliares invisíveis que se acham incessantemente empenhados nessa benevolente atividade, assegurando-lhes assim feliz e útil trabalho durante toda a sua permanência neste maravilhoso mundo astral que Deus proveu para treinamento e gozo de seu povo. Ainda que esse mundo não passe de uma etapa no caminho para o reino ainda mais elevado, cujas glórias os olhos não viram, nem acudiu ao coração humano conceber. Procurar compreender a unidade de todos. Há um Deus e todos são uno nele. São unos nele. Se pudermos sentir em nós mesmos a unidade desse eterno amor, não mais haverá tristeza para nós, pois compreenderemos
não só por nós, mas também por todos os que amamos. Que quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor e nele vivemos e nós movemos e temos o nosso ser, tanto neste mundo como no outro futuro. A atitude de lamentações é uma atitude de descrença e ignorância. Quanto mais soubermos, tanto mais plenamente confiaremos, pois perceberemos com sua certeza que tanto nós como os nossos mortos estão nas mãos do perfeito poder e perfeita sabedoria, dirigidos pelo perfeito amor. Eliminemos firmemente de nós todo resquício de mágoa e lamentação pelos mortos, esquecendo nossa perda aparente, pois eles são glorificados. Sabemos que eles permanecem eretos diante de nós e nos amam como antes. Permita, Deus, que não os decepcionemos, nem deixemos esfriar nosso amor. Em Ti confiemos de toda a alma e coração. Indefinível é o Teu amor. Tu és o comandante supremo que fazes bem todas as coisas. Paz a todos os seres. O que há além da morte? Charles Webster Leadbeater.